Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é uma videoaula da nossa playlist de microbiologia, na qual nós iremos aqui fazer uma breve introdução acerca do genoma e do ciclo de replicação de vírus. Então, o objetivo central dessa aula é, a priori, fazer uma breve caracterização acerca do que é replicação dentro do contexto da virologia, que a gente vai ver que tem um outro significado completamente diferente daquilo que a gente habitualmente entende por replicação na biologia molecular. E além disso, nós veremos que os vírus eles apresentam uma dinâmica de vários processos encadeados que são importantes para que a gente consiga compreender como que ele consegue se perpetuar pela natureza, beleza? Nesse sentido, eu quero fazer uma breve recapitulação acerca de algumas características virais que a gente já destacou em outros momentos. Bem, como eu falei para vocês em aulas anteriores, os vírus eles apresentam um genoma que pode ser de DNA ou RNA. Claro que nós temos aí algumas exceções, como o citomegalovírus e o vírus da herpes, que apresentam DNA e RNA simultaneamente, mas isso é uma particularidade bem rodapé de livro, tá? Então, em via de regra, a gente vai entender que o vírus ou ele tem DNA ou ele apresenta RNA. Por sua vez, em base disso, eu preciso que vocês entendam que dentro da célula hospedeira, o genoma viral ele vai ser direcionado para a síntese de novos componentes virais. Ou seja, a ideia é que o vírus obrigatoriamente parasite uma célula e a partir desse processo de parasitismo, ele vai se utilizar de toda a maquinaria celular para que ele consiga produzir novas partículas virais, beleza? Por sua vez, essas novas partículas virais elas são denominadas como vírions, que nada mais é do que veículos para a transmissão do genoma viral para uma próxima célula hospedeira ou até mesmo para um outro organismo. E aí, quando você tem o contexto da infecção viral, o vírus parasitou essa célula, eu quero que vocês entendam que dentro da próxima célula esses vírus vão ser desmontados, ou seja, quando esse vírus ele adentra um ambiente citoplasmático ou um ambiente nuclear, você tem um desnudamento, ou seja, a abertura do capsídeo e a liberação do ácido nucleico, seja ele DNA ou RNA, e por consequência o início de um novo ciclo replicativo. E por sua vez, independentemente de ser um vírus de DNA ou um vírus de RNA, os vírus terão em si algumas estratégias bastante particulares e comuns, que são, primeiro, todos os vírus eles precisam obrigatoriamente fazer um processo de empacotamento do seu genoma dentro de uma partícula que a gente denomina como capsídeo, para que, por sua vez, esse empacotamento consiga dirigir esse genoma para uma outra célula hospedeira para continuar aí o processo de perpetuação do vírus na natureza. Por sua vez, o genoma viral, ou seja, esse conjunto de genes, seja aí organizado sob a forma de DNA ou RNA, para que ele consiga iniciar e completar o ciclo replicativo de um vírus, a célula que vai hospedar esse vírus ele precisa ser obrigatoriamente uma célula suscetível e permissível. Por sua vez, ainda, todos os genomas virais eles são basicamente capazes de infectar uma população de hospedeiro, de maneira a qual ele se hospeda para que ele consiga aí sobreviver. Além disso, todos os genomas são parasitas aí obrigatórios. Então, aquela premissa máxima que a gente falou lá na aula introdutória de vírus ainda é válido aqui. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios que precisam aí obrigatoriamente de uma célula para conseguirem se replicarem, tá? De maneira qual, independentemente de ser um vírus de DNA ou RNA, todos os vírus devem transcrever o seu genoma sobre a forma de RNA mensageiro, de maneira qual esse RNA mensageiro viral ele vai ser traduzido pelos ribossomos do hospedeiro. Portanto, pessoal, a ideia máxima é que todos os vírus, obrigatoriamente, utilizam-se da maquinaria celular para fazer aí a síntese de novas partículas virais, beleza? Por sua vez, o que é mais importante? Como a gente está falando de vírus como parasitas moleculares obrigatórios, cada método replicativo, ou seja, cada método de multiplicação viral, de
perpetuação desse vírus vai nos revelar alguma coisa, ora sobre o vírus ou até mesmo sobre o hospedeiro. Um aspecto bastante interessante é que os vírus conseguem parasitar todo e qualquer ser vivo. Eles conseguem parasitar células bacterianas, células de protistas, fungos, plantas, organismos animais, humanos. E por incrível que pareça, nós temos ainda já descrito aqui na literatura científica alguns casos de vírus que conseguem parasitar outros vírus, tá? Então a ideia aqui é que os vírus, eles obrigatoriamente dependem dos seus hospedeiros para sobreviverem, tá? Quando você tem uma situação na qual esse processo de parasitismo é bem sucedido e eles matam seus hospedeiros, a gente tem aqui uma situação na qual esse vírus pode ser eliminado da natureza. Você deve estar se perguntando, tá, professor, mas como assim? A ideia é o seguinte, se o vírus consegue parasitar uma célula e obrigatoriamente tem a morte celular, isso não é benéfico para o vírus porque ele não consegue sobreviver e, por consequência, se perpetuar na natureza. Em contrapartida, se o vírus ele for muito passivo, consequentemente as defesas do organismo conseguem fazer o quê? Estabelecer um processo de impedimento do crescimento. E aí eles também são eliminados. Então os vírus eles precisam estar entre serem muito bons no processo de parasitismo e, ao mesmo tempo, não serem tão agressivos, tá? Bem, os vírus, eles obrigatoriamente, quando a gente fala de defesas imunológicas, eles precisam debelar, passar por algumas defesas, como, por exemplo, as defesas intrínsecas, como, por exemplo, a pele, os mecanismos da imunidade inata, os mecanismos da imunidade adaptativa. E quando eles conseguem passar por esses processos de defesa, aí ele tem, de fato, sucesso e, por consequência, consegue se replicar. Além disso, nós temos que entender aqui a genética dos bottleneckers. Os bottleneckers são basicamente uma situação na qual você tem aqui a defesa do organismo ou as drogas antivirais. Então, vamos lá. Ó. Você tem aqui uma população, né, parental. E aí, quando você utiliza um fármaco antiviral, por exemplo, você tem uma redução muito drástica dessa população. Claro que, eventualmente, dentro dessa população, você tem alguns organismos que conseguem sobreviver e, por consequência, gerar aqui uma nova população. Isso daqui é bastante interessante, por exemplo, quando a gente fala de vírus como o HIV. O HIV ele apresenta já resistência a alguns fármacos, por isso que precisa ter aí todo um acompanhamento adequado da pessoa que faz aí a TAV, que é a terapia antirretroviral. Porque se eventualmente uma pessoa que convive com HIV/AIDS, ela para o tratamento, ela deixa de aderir ao tratamento, ela pode gerar uma resistência antiviral e, por consequência, isso acaba por fazer com que o vírus não consiga, ou melhor, o fármaco antiviral, não consiga aí controlar o crescimento viral. E aí, basicamente, pessoal, quando a gente fala de replicação, o objetivo central é, primeiro, produzir a progênie viral, ou seja, produzir novas partículas virais, e as consequências dessa replicação podem ser nenhumas, ou seja, não vai ocasionar nenhum malefício para o organismo. Então nós temos aí algumas situações na qual alguns vírus conseguem simplesmente não causar nenhum efeito ao organismo. Podem ocasionar aqui alguns processos patológicos, como por exemplo as hepatites virais. Então o vírus da hepatite consegue fazer um estabelecimento de um processo patológico que acaba culminando na destruição do fígado. E pode haver aqui até a morte do hospedeiro, como por exemplo a situação do HIV. O HIV, quando não controlado, quando não há uma adesão ao tratamento antirretroviral, ele consegue fazer com que as defesas imunológicas fiquem tão comprometidas que a pessoa tenha infecções oportunistas e venha a óbito, tá? E nesse sentido, até esse momento eu falei inúmeras vezes o termo replicação, mas eu não falei para vocês de fato o que é replicação. Então vamos lá. Quando se fala de replicação, eu quero que vocês entendam que classicamente a gente tem essa ideia, né? A replicação é o processo no qual a molécula de DNA
vai se dividir formando uma nova molécula de DNA num processo semi-conservativo, beleza? Isso é o que nós usualmente entendemos como replicação. Então, dentro da biologia, a gente entende que a replicação ela está atrelada com a síntese de novas moléculas de ácidos nucleicos. Mas, em particular, dentro da virologia, nós precisamos entender que replicação nada mais é do que todo o processo de multiplicação viral. Noutras palavras, o processo de replicação é o processo no qual eu vou formar novas partículas virais, beleza? E aí, alguns conceitos que serão bastante importantes para que a gente consiga entender a próxima aula são o conceito de infecção produtiva, que é basicamente uma situação na qual você tem a produção de uma progenie viral viável, ou seja, você consegue estabelecer um processo replicativo viral que vai acabar resultando na formação de novas partículas. E nós temos aqui também um processo denominado como infecção abortiva, que é uma situação na qual o ciclo replicativo viral acaba sendo interrompido e, por consequência, não há formação aqui de uma progenie viral viável. Outro conceito muito importante que eu já falei anteriormente é o conceito de suscetibilidade e permissividade. Uma célula ser suscetível quer dizer que ela tem a capacidade de ser infectada, ou seja, apresenta alguma característica que permite com que o vírus consiga ter um tropismo por essa célula, ou seja, uma preferência e conseguir aí, por sua vez, infectar essa célula. E por sua vez, também, a célula tem que ser permissiva, porque não adianta de nada ela apenas ser infectada se ela não permite a ocorrência do processo de multiplicação viral. Beleza? Então, quando você tem um conceito de células suscetíveis e permissivas, elas suportam um ciclo replicativo completo, e aí a gente vai ver que nas próximas aulas eu vou destrinchar com vocês que uma situação na qual a célula é permissiva e suscetível, ela permite a penetração e as outras etapas intracelulares. E células não suscetíveis ou não permissivas, elas são basicamente caracterizadas como células que, primeiro, não apresentam receptores para dissociação e penetração, ou seja, você não tem a presença de estruturas moleculares na qual o vírus consiga se ligar, ou numa situação na qual ainda a célula pode ser semipermissiva. E aí, por sua vez, o processo ele pode ser uma infecção abruptiva, ou seja, ela começa, mas não termina, tá? E aí você tem uma exceção, que é um contexto aqui de transfecção, que é um processo artificial, que nas aulas futuras eu comento aqui com mais detalhes com vocês, beleza? E a aplicação prática disso é o seguinte, ó. Dá uma olhadinha nessa tabela, na qual você tem aqui as infecções, as consequências das infecções aqui das espécies de ruminantes, por um vírus denominado como BHV1, tá? E aí tem toda uma série, ó, infecção primária, a resposta sorológica, a latência e a reatividade e reexcreção, tá? Por exemplo, em veados e renas, nós temos aqui células que são apenas suscetíveis, tá? E o fato delas serem apenas suscetíveis acarreta no fato delas não permitirem a replicação viral, ou seja, elas são suscetíveis, mas em contrapartida não são permissivas, beleza? Outro conceito importante a ser destacado aqui com vocês é o conceito de espectro de hospedeiro, que nada mais é do que uma situação na qual você tem um conjunto de espécies animais ou de diferentes células que conseguem eventualmente servirem aqui como hospedeiros para que um vírus consiga se replicar. E o conceito de tropismo, que é justamente a predileção por uma célula ou tecido. Aí você vai falar, professor, o que seria o tropismo de maneira mais palpável, clara para a gente? É basicamente o seguinte: os vírus eles apresentam uma preferência específica por uma determinada célula, porque essa célula ela apresenta alguma estrutura que pode ser importante para que esse vírus consiga se aderir e, consequentemente, penetrar um ambiente intracelular para fazer aí a utilização da maquinaria celular. Aí você vai falar, nossa, professor, tu tá falando rápido hoje, né? Vamos lá. Ó. Um exemplo clássico é o vírus da gripe, ó, o H5N1. Que em humanos vai utilizar isso aqui do ácido ciacílico, a galactose, através das ligações alfa 2,6. E em aves, utiliza-se aqui das ligações
alfa 2, 3, em suínos consegue utilizar isso aqui de ambos os receptores. Você vai falar, tá, o que você quer falar com isso, seu doido? É o seguinte, ó. O ácido ciálico, ele é basicamente um receptor para influenza. Então, ó, aqui na membrana plasmática a gente vai ter a presença de estruturas como esse ácido ciálico que consegue ser justamente um ponto de ancoragem para que as partículas virais se liguem e consigam penetrar o ambiente intracelular e fazer aí a replicação viral, tá? E basicamente as literaturas adotadas foram essas. Eu utilizei basicamente o CAN, o Principles of Molecular Virology, e eu utilizei aqui o Wagner Basic Virology, tá? Que é um livro bastante interessante. Os demais são bastante interessantes, mas eu utilizei esses dois aqui a priori para essa aula, tá bom? Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva, divulgue, porque me ajuda bastante, tá bom, pessoal? Um super beijo e até a próxima. Fui!